pessoas, cheguei eu de novo aqui, professor José, agora para falar um pouquinho de sintaxe básica. Primeiro, análise sintática, que bicho é esse, né? Vamos entender. Pessoas, quando eu falo de análise sintática, eu estou falando de estrutura do texto, estrutura da oração. Então, a análise sintática vai trabalhar com a estrutura da oração e as palavras não vão ter mais importância sozinhas totalmente. Vamos pensar assim, não vou tratar com palavras, eu tratarei como termos. Por quê? Porque eu vou ter vários termos na minha oração, que esses termos juntos, se relacionando, fazem a análise sintática do meu texto. Tá, vou melhorar. Vamos facilitar para vocês ainda, então. Então, a análise sintática é a análise da estrutura textual, trabalhando em função da semântica, do sentido estabelecido entre os termos da oração. Entre o verbo, entre o que faz a ação, entre o que sofre a ação, entre o que vem depois do verbo, que pode ser um complemento verbal ou não. Então, a análise sintática é a análise de estrutura da oração. E por que oração? Porque oração é aquela que tem verbo. Beleza? É aquela estrutura que tem verbo. Então, toda estrutura que tem verbo é uma oração. Pode ter um verbo, é uma oração. Se eu tiver um verbo aqui mais um verbo aqui, são duas orações. E eu posso ter essas duas orações, iniciando uma com letra maiúscula e terminando no ponto final. Dentro desse letra maiúscula e ponto final, tenho duas orações, teria um período composto, uma oração só, período simples. Tudo isso eu tenho aprofundado na minha aula de análise sintática com vocês, no nosso módulo de análise sintática, beleza? E lá a gente vai fragmentar bem, falar sobre sujeito, predicados, tipos e tudo mais. Aqui é só o básico. Então, basicamente, você precisa entender que a análise sintática vai trabalhar com estrutura da oração, beleza? Estrutura. Dentro dessa estrutura, eu tenho que ter verbo. Primeira coisa, para que eu tenha análise sintática, tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não dá para fazer análise sintática, beleza? A análise sintática tem que ter verbo. Muito bem, para você entender melhor, vamos ao nosso exemplo para a gente poder trabalhar em cima desse exemplo. Olha o exemplo. Os casos abusivos em empresas ocorrem normalmente com gestores sem preparo para suas funções. Beleza? Os casos abusivos em empresas ocorrem normalmente com gestores sem preparo para suas funções. Para que eu faça análise sintática, grava isso, pelo amor de Jesus, uma vez por todas. A análise sintática, eu procuro primeiro o verbo. Qual é o verbo dessa oração, desse período? É ocorrem. Ocorre é meu verbo. Beleza. Encontrei o verbo, já grifa o verbo, você vai procurar a partir dele o sujeito. Quem ocorre? Você olha para o verbo e pergunta quem. Quem ocorrem? Os casos abusivos em empresas ocorrem. Então, os casos abusivos em empresa, tudo isso é o meu sujeito. Professor, mas tem sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, oração de sujeito? Tem, mas isso eu vou deixar lá para toda a minha análise sintática aprofundada lá no nosso módulo de sujeito, beleza? Então, olha só, falei de sujeito, eu já encontrei o sujeito. Os casos abusivos em empresas ocorrem. Então, até empresas, pode grifar aí, dos casos abusivos em empresas, tudo isso é meu sujeito. Beleza? Todo sujeito vai ter um ou mais núcleos, que é a palavra mais importante. Isso a gente vai analisar lá na nossa aula de sujeito depois. Beleza? Nosso módulo de sujeito. Fechou, encontrei o sujeito. Agora, o predicado é aquilo que não é sujeito, vamos pensar assim. Então, se até empresas é o meu sujeito, de empresas em diante, tudo é predicado, porque o verbo faz parte do predicado. Então, qual seria o predicado? O predicado seria: ocorre normalmente com gestores sem preparo para suas funções. Tudo isso é o meu predicado. Beleza? Dentro do predicado, eu posso ter vários elementos. Além do verbo, eu posso ter complemento para esse verbo. Certo? Então, por exemplo, ocorrem o quê? Eu tenho um objeto direto? Ocorrem o quê? Não aparece dentro do objeto, nenhum objeto direto. Agora, ocorre com quem? Ah, com gestores sem preparo. Então, com gestores sem preparo é um complemento do meu verbo. Eu vou chamar de complemento verbal. Ou ainda, objeto. Complemento verbal e objeto é a mesma coisa. Nesse caso, como é um objeto iniciado por preposição, objeto indireto. Beleza? E aí, obviamente, o meu verbo é transitivo indireto. Professor, não entendi direito essa parte do transitivo e do... Temos lá no aprofundamento, dentro da nossa parte de complementos verbais, transitividade verbal, temos um módulo inteiro só falando sobre isso, bem esmiuçado, tudo para vocês lá, beleza? Então, entenda aí.
Com gestores sem preparo, complementa o verbo ocorrer. Show de bola. Esse é o meu objeto indireto. E agora, a palavra normalmente, vocês viram que eu pulei ela, né? Normalmente, lá na análise anterior foi morfológica, na outra aula, eu falei que normalmente era um advérbio. Os advérbios na análise sintática são adjuntos adverbiais. Pronto. Então, normalmente, adjunto adverbial. Agora, com gestores sem preparo para suas funções. Para suas funções, complementa a palavra preparo. Se complementa preparo, está complementando um termo que é abstrato. E esse para é iniciado por que é uma preposição. Então, para suas funções, complementa um nome. Complemento nominal. Veja, com gestores sem preparo, complementa o verbo com preposição, complemento verbal, ou seja, objeto. Se tem preposição, objeto indireto. Agora, para suas funções, complementa preparo. Certo? Ou até pode pensar com gestores sem preparo para suas funções, com gestores sem preparo, quem não tem preparo para alguma coisa. Então, para suas funções, complementa preparo. Preparo é um termo abstrato, adjetivo ou substantivo abstrato, e aí, obviamente, esse para suas funções, ele é complemento nominal. Professor, eu preciso entender melhor isso, preciso de outros exemplos. No nosso módulo, lá no nosso módulo de análise sintática, tem os complementos verbais e nominais, tudo bonitinho, com os conceitos e vários PDFs para vocês. Essa aqui é a aula básica. Na aula básica, eu só quero que você entenda que eu estou trabalhando com termos e não somente com palavras. Então, eu tenho um termo que é sujeito, eu tenho um outro termo maior que é predicado. Dentro do predicado, eu tenho outros termos interligados entre eles, objeto, adjunto adverbial, complemento nominal. E ainda dentro do meu sujeito, eu teria outros elementos. Eu teria o núcleo do sujeito, que seria casos. Eu teria ainda adjuntos adnominais, certo? Tudo isso dentro do sujeito. Então, eu fiz a análise maior, sujeito e predicado, e dentro do sujeito e predicado, eu tenho mais elementos pequenininhos que constituem a estrutura da oração. A estrutura do texto. Então, se eu falei de estrutura, com função aí, falando das funções dentro do texto, falei de estrutura, eu estou falando de análise sintática. Beleza? Estrutura, análise sintática. Show de bola? Tranquilaço? Muito bem. Entenda isso e você vai ter muito mais subsídio na hora que começarmos a falar disso aprofundado lá nos nossos módulos. Maravilha! Tranquilão? Muito bem. Ponto. Vire a página, que agora falta só mais uma aula desse curso básico aqui para nós finalizarmos. Então, curso básico, agora foi o básico de sintaxe, temos ainda outros básicos para você, e o próximo básico é o básico de texto. Vai!